Que Deus também possa abençoar nossa irmã Joana poderosamente. Amém? Número 1. Glória a Deus. Quantos estão alegres com Jesus? Diga amém. Amém. Louvado seja. Eu louvo muito a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, pela vida dos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Não vamos ser muito extensos com a palavra. Uma mensagem que o Espírito Santo me impulsionou para que eu trazesse nesta noite. Uma mensagem que eu gosto muito de pregar, porque eu vejo o milagre, vejo a mão do Senhor operando esta mensagem. Estamos num grupo de campanha. A sexta-feira é minha família no altar de Deus. Onde o aniversário de nossas almas está lutando, está ligando as máquinas a todo vapor para destruir os lares, para destruir as famílias, para destruir os filhos, para destruir o neto. E muitas vezes, se nós não ficarmos firmes com o Senhor Jesus, se nós não buscarmos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós estamos destruídos. Muitas vezes estamos passando por luta em nossos lares. Os casais já não se entendem mais. As famílias já não se entendem mais. Se a pessoa é muito boa, não presta. Se a pessoa é boa demais, está dando uma de santia. E muitas vezes não tem união mais nos lares. Muitas vezes está faltando diálogo. Está faltando os casais sentar na cama e conversar o que está acontecendo. Não é ouvir o que as pessoas estão falando. Não é ouvir as conversas fiadas que alguém fala sobre nossas famílias. Mas vamos sentar e conversar. Vamos dialogar. Vamos lembrar aquele primeiro amor, quando estávamos namorando e tudo era flores, tudo era bênção. E agora casamos, é motivo de nós vivermos unidos, as famílias unidas. Aleluia. E antes de eu começar a pregar, eu quero fazer mais uma oração especial sobre esses envelopes, sobre as famílias que se encontram aqui presentes. Amém? Curva a tua cabeça. Olha, fala, não dá para ficar de pé, pode ficar sentadinho. Não vamos orar, eu quero que vocês não orem algo. Quero que vocês curvem a sua cabeça e peguem para Jesus aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto deseja. Fala para Ele que eu não quero que o adversário de nossa alma vai ouvir agora a tua oração. Somente Jesus estará ouvindo a tua oração neste momento, e a tua oração estará subindo no trono da graça do Senhor neste momento. Eu estarei orando alto para vocês e vocês estão falando na tua mente com o Senhor Jesus. Senhor Deus e soberano Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero pedir uma bênção especial para cada um irmão, cada uma irmã que se encontra aqui presente, Senhor. Oh Deus amado, eles estão com a mente ligada até o seu trono da graça nesse momento, Jesus. E não tem adversário de nossa alma, não tem diabo, não tem espírito nenhum que vai atrapalhar a oração, chegar até o seu trono da graça nesse momento, Jesus. Ó Deus amado, abençoe, meu Deus, as famílias que se encontram aqui presentes, meu Deus. Abençoe, meu Deus, vem a tua graça e a tua unção para cada um, meu Deus. Que a tua união, que a tua paz, que a tua unção seja sobre o lar dos nossos irmãos, Senhor. Que nunca venha deixar faltar a paz, que nunca venha deixar faltar a alegria, que nunca venha deixar faltar o amor. E que cada família venha ser uma bênção nas tuas mãos, Jesus. Que cada filho venha ser ungido, venha ter uma vida próspera e abençoada, meu Deus.
Oh Deus amado, que a tua unção possa estar sobre cada vida neste momento, Jesus. Porque essas vidas pertencem a ti. São templo do Espírito Santo de Deus. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor está colhendo agora a oração dos irmãos e mandando a tua bênção para eles agora, abençoando o teu lar, tua casa, tua filha, sua família, teus filhos, tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. É uma mensagem que eu gosto muito de pregar. Eu já preguei essa mensagem aqui. Mas temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e pregar aquilo que Ele deseja, não aquilo que nós preparamos para pregar. João, capítulo 11, versículo 11 a seguir. E eu estava orando, pedindo a Deus, e a irmã Joana cantou um hino que falava sobre nesse tema que eu estarei pregando hoje, a ressurreição de Lázaro. Pode ficar sentado mesmo, porque quando Deus quer operar, Ele opera sentado, deitado. Ele ora para a sinceridade de nossos corações. Eu acredito, se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. Porque eu sinto que Deus está na minha vida e no meu coração. Eu sinto Deus que está abençoando a vida de vocês. Se dependesse de mim de morrer para ver vocês felizes e cheios da graça do Senhor, eu morreria alegre e satisfeito hoje para ver as suas vidas abençoadas. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o guento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos. Por o irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Uma passagem muito abençoada, uma passagem que Jesus fala, quando Marta e Maria mandam avisar para Jesus que seu irmão estava muito doente, estava muito ruim. Mandaram avisar Jesus. Jesus era amigo da família. Jesus, de vez em quando, passava nesta casa. Uma certa vez Jesus passou lá e Maria pegou um perfume caríssimo, virou aos pés de Jesus e começou a enxugar com seus cabelos e com suas lágrimas. Uma família que Jesus amava. Jesus fala no texto e no contexto que ele amava muito essa família. Mas agora Lázaro estava doente, estava muito enfermo. Acredito que Marta e Maria tinham gastado tudo que tinha, ou parte do seu bem, porque os estudiosos da Bíblia falam que esse homem, que Lázaro, era bem sucedido, tinha condição financeira boa, a sua família estava estável financeiramente. Mas agora a tristeza começou a passear nesta casa, uma casa que Jesus visitava sempre, uma casa que o povo buscava a Deus, que acreditava em milagres, acreditava no poder de Deus, eles acreditavam nos 10 mandamentos do Senhor. Uma família que buscava a Deus de coração e de toda a sua alma, uma família que era amigo de Jesus, e Jesus tinha gosto de visitar essa família, e Jesus fala no texto que amava Marta, Maria e Lázaro. Mas na hora das provações, há momentos muito difíceis na vida, e agora Marta e Maria estavam num momento difícil da sua vida, porque Lázaro estava muito doente, Lázaro estava acabando ali na cama. Eu não sei se era canto, eu não sei se era derrame, o que é que era na tua vida, mas só sei que ele estava enfermo. A
A enfermidade tomou conta do teu corpo. A enfermidade estava matando aquele homem que era amigo de Jesus, que servia a Deus. Aleluia. E Marta e Maria caminhavam sempre para levar o teu irmão aos médicos, para ver se tinha alguma condição, mas o recurso da terra já não havia solução para ele. Já não tinha mais jeito para ele. Os médicos falavam que não tinha jeito para Lázaro. Alabachuri cantar. Mas Maria e Marta conheciam o poder de Jesus. Maria e Marta acreditavam que Jesus poderia curar o teu irmão. Aleluia. E Maria e Marta mandou avisar a Jesus que aquele amigo que ele tanto amava, aquele amigo que estava sempre ali, estava muito enfermo. E ele pediu para Jesus vir para orar, para curar aquela enfermidade. Aleluia. Mas Jesus fala para aquele mensageiro que aquela enfermidade não era para a morte, que aquela enfermidade não era para a morte, mas aqui o nome do Senhor seria glorificado através daquele momento. Mas quando aquele mensageiro chega ali, Lázaro estava pior ainda. A doença estava matando aquele servo do Senhor. A doença estava destruindo aquele servo do Senhor. Aleluia. E uma certa hora, estava ali uma mulher tomando conta de Lázaro. E ela chega no terreno onde estava Marta e Maria e fala: o teu irmão acaba de falecer. Ele acaba de morrer. Alabachuri cantar. E Marta e Maria amavam muito o teu irmão. O sofrimento agora começou a atingir aquelas duas, porque o teu irmão acabou de falecer. Morreu aquele irmão que Jesus tanto amava. E Jesus tinha falado que aquela enfermidade não era para a morte. E aí? Se fosse você, se fosse eu falar, esse profeta não vale nada. Ele falou que aquela enfermidade não era para a morte, e meu irmão está lá espichado, morto. Esse Jesus que fala, que cura, que batiza, que tal, ele não faz nada. E muitas vezes nós somos assim, porque caminhamos para a igreja um dia, 2 dias, 3 dias, e já queremos que Jesus tenha feito a obra. Jesus está fazendo, Jesus está olhando para você nesse momento. Aleluia. E Lázaro estava morto e não poderia ficar só naquilo. Marta e Maria já não podia ficar mais esperando que Jesus fizesse um milagre, porque tinha que preparar o velório daquele homem. E acredito que Marta e Maria saíram, dividiram as tarefas. Maria foi comprar as flores, foi até o cemitério, começou com o coveiro ali no cemitério. E Marta saiu avisando: morreu meu irmão. Faleceu meu irmão nessa tarde, ele morreu, não teve jeito. E passou na farmácia e encontrou ali uma faixa para que pudesse enrolar o teu irmão, porque naquele tempo eles não usavam ainda caixão, ou se usavam, eles acharam melhor enrolar a faixa de Lázaro. Aleluia. E passou um dia, passou 2 dias e não aconteceu nada. Jesus não apareceu. Parecia que Jesus não ia aparecer. Parecia que Jesus não iria ali visitar aquela família, aquele amigo que todos acreditavam e confiavam que era amigo da família, tinha desaparecido. Aleluia. E chegou o dia do velório. Chegou o dia do velório de Lázaro. Aleluia. E uma multidão ia levando o corpo de Lázaro. E a tristeza no coração, Marta e Maria ia chorando, porque o teu irmão estava naquela mesa, sendo caminhada para o sepulcro. A tristeza e a angústia nos corações dos amigos de Lázaro. Aleluia. Eu acredito que alguém já passou por isso, de ver aquela pessoa que tanto amo, sendo caminhado para a sepultura. A dor mais grande da minha vida foi quando a minha mãe morreu. E eu não pude fazer nada. Eu não pude ressuscitar a minha mãe, porque somente Deus pode ressuscitar. Uma certa vez a minha sobrinha morreu. Eu não pude fazer nada. Somente Jesus pode fazer algo
por nós. O homem dessa terra pode pregar bonito, pode falar bonito, mas somente Jesus pode operar milagre nas nossas vidas. Xarabacantará. E aquela multidão caminhava para aquele velório. E chegou lá, acredito que um mensageiro ali cantou o hino. Mas perto eu quero estar. Estava ali o corpo de Lázaro, ele cantava. Mais perto eu quero estar. Meu Deus, de ti. Mais perto eu quero estar. Meu Deus, de ti. E acredito que ele leu um texto ali. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E sepultaram o corpo de Lázaro. E uma multidão foi embora para a sua casa. E uma outra multidão foi para a casa de Marta e Maria consolar. Porque ela estava triste, estava abatido, que ela acabara de perder o teu grande irmão. Aquele irmão que tanto amava. Eu sei que é difícil quando perdemos aquela pessoa que tanto ama. Alabachuri cantarai. Aleluia. E quando de repente alguém grita: Jesus está vindo. Talvez se fosse eu, se fosse você. Já faz 4 dias que meu irmão morreu e foi sepultado. Agora que esse tal de Jesus está vindo. Mas Marta e Maria foi correr. Ou melhor, Marta correu para encontrar com Jesus. E falou: Jesus, o Senhor demorou tanto. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha com aquela voz meiga e confiante. Fala: o seu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alabachuri cantarai. Passa um pouquinho, encontra com Marta, e Marta fala a mesma coisa: Jesus, o Senhor demorou tanto. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus repete a mesma palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer, você verá a glória do Senhor. E Jesus fala: onde está o teu irmão? Vamos lá. E Jesus caminha com Marta e Maria. Marta de um lado e Maria de outro. Marta chorando, Maria chorando. E até Jesus chorou. Porque Jesus não gosta de ver o sofrimento do teu povo. Jesus não fica triste quando vê você passando por necessidade, por problemas difíceis. Porque Jesus chora por nós. Muitas vezes o pecado tenta nos destruir, tenta nos matar. Muitas vezes Deus não faz nada porque estamos pecando mais do que louvando. Muitas vezes estamos com a nossa mente cheia de pecado e Jesus não habita onde há pecado. Muitas vezes estamos com o coração cheio de mágoa do nosso irmão. Jesus não opera onde há mágoa. Muitas vezes Jesus não está fazendo muita coisa na nossa vida porque alguma coisa está errada. E Jesus está olhando para nós. Aleluia. E é Jesus e Marta, os 3 ali chorando. A Bíblia fala que Jesus chorou. Aleluia. E chega agora ali no cemitério. Junto dele vem uma multidão. Uns vieram chorando, outros vieram criticando, outros vieram falando mal de Jesus. O que esse homem vai fazer? E Jesus chega ali em frente à sepultura. E olha, acredito que Jesus mais uma vez chorou. Acredito que Jesus sofreu porque ele viu o sofrimento de Marta e Maria. Perdendo a pessoa que ele tanto amava. Aleluia. E Jesus fala com Marta e Maria: tirai a pedra, Marta. Porque acredito que ela estava cheia de dúvida. Muitas vezes criticamos a Deus antes que os milagres cheguem em nossa vida. Aleluia. Muitas vezes estamos fazendo uma campanha de 7 sexta-feira. Se a bênção não chegar dentro de 2, 3 dias, eu não vou na campanha mais. Aquele pastor Haroldo, aqui não está com nada não.
Talvez não. Talvez não esteja com nada mesmo. Mas essa obra não é minha, essa obra é de Jesus. Só Ele vai operar grandemente na vida de vocês. Basta que vocês creem com toda a fé e convicção que Ele vai fazer. Amém. Muitos ali que estavam ali não acreditavam daquilo que Jesus ia fazer. Já era de 4 dias. E quando vemos isso, sabemos que o primeiro dia de um corpo, as primeiras 12 horas, o corpo fica muito frio e os nervos começam a endurecer. Às 24 horas, o corpo já está totalmente duro, os nervos estão totalmente duros. E parece que vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais velho o defunto, mais parece difícil para conseguir um milagre. Assim é a nossa vida. Quantas vezes pensamos que está difícil demais? Talvez o problema parece estar muito grande, mas quanto mais difícil, melhor é para Deus. Que aí vocês podem ver que Jesus faz milagre. Aleluia. E no terceiro dia já era 36 horas. Aleluia. O corpo começa a ficar todo roxo. Começa a aparecer umas marcas roxeadas, verdeadas. E aí a pessoa olha agora, é mais difícil para Jesus. Agora o corpo está ficando todo roxo, todo verdeado e preto. Será que Jesus tem capacidade para isso? No quarto dia, o corpo está totalmente preto. O cérebro rebenta. E começa a sair um pus amarelado, verdeado pelas narinas, pelo ouvido, pela boca. E o corpo fica todo preto. E parece agora que o corpo está, se tocar o dedo assim no corpo, ele fura. Está destruindo o corpo. Está tudo preto agora, uma escuridão tomou conta do corpo. Aleluia. E passa algumas horas aquele corpo arrebenta e só fica coberto pela pele preta os ossos. E a água do corpo sai toda. Assim estava Lázaro depois de 4 dias. Imagina 4 dias e 3 noites. Como estava o corpo de Lázaro. Por isso que Marta e Maria, quando Jesus fala, tirai a pedra, Marta, ela fala, já é de 4 dias, Jesus. Não mexe com isso, porque ela sabia que aquele corpo estava fedorento. O mau cheiro estava ali. Acredito que as moscas estavam passeando sobre aquele corpo. Acredito que os micróbios, os vermes estavam comendo o restante do corpo de Lázaro. Aleluia. Aleluia. Assim estava o corpo, assim será o corpo de todos nós um dia. Essa carne não vale nada. Muitas vezes somos falsos, somos ignorantes, não amamos nosso próximo, falamos mal das pessoas, criticamos nosso próximo, pensando que nós somos melhores que eles. Mas nós somos pó e cinza. Esse corpo é uma matéria que não vale nada. Não vale nada. Um dia isso vai acabar. E o que nós fizemos para Deus, o que nós fizemos para o nosso próximo, o que nós fizemos para o nosso semelhante. Lázaro foi para a sepultura e não conseguiu levar o teu próprio corpo. Alguém teve que levar o teu corpo. A tua riqueza, os teus bens materiais ficaram para trás. Ele não levou nada, porque nessa vida não levamos nada, só levamos as coisas boas que estão no nosso coração. Se aceitamos Jesus, caminhamos para o céu. Mas se não aceitarmos, ficaremos para a perdição. E Jesus agora, não olhou se o corpo de Lázaro estava acabado, se estava preto, se estava cheio de verme, se estava cheio de micróbio. Ele não olhou isto. Agora ele queria fazer um milagre na vida de Lázaro. Ele chega e vê aquele túmulo, tirai a pedra, e eles tiraram a pedra. E agora ele grita em alta voz: Lázaro, sai para fora. E olha quem vem saindo de lá, todo enfaixado. E a primeira coisa que Deus fala, diz: tira a faixa dele, porque Deus não quer ninguém enrolado. Deus não quer ninguém atrapalhado.
Deus não quer ninguém que compra e não paga. Deus não quer ninguém que procura fazer mal ao teu semelhante. Deus não quer ninguém que faz enrolada, que não seja honesto. Deus quer que as pessoas sejam honestas e fiel, porque Ele está de olho em todos nós. Aleluia. Muitas vezes eu fico muito triste na minha vida, porque eu sei o que é pecado. Muitas vezes eu não quero pecar, mas peca. Uma pessoa que está no púlpito de vez em quando, trazendo a palavra, está pegando, ensinando, deveria ser muito santo. Mas o santo verdadeiro se chama Jesus Cristo. Ele que opera milagre em nossas vidas. E quando Lázaro saiu, ele saiu limpo, transformado. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado naquele dia. Muitas vezes pensamos que o nosso problema não tem jeito. Talvez já seja de um dia só. Talvez seja de 2 dias, 3 dias, 4 dias. Talvez o problema seja que alguns meses está acontecendo. Mas hoje é o dia que Deus escolheu para abençoar a tua vida poderosamente. Não importa o tamanho do teu problema. Olha para o problema como ele se fosse nada. Olha para o teu Deus, porque Ele é grande e poderoso para abençoar a tua vida nesta noite. Xarabacantaraia. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E o povo saiu alegre e louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria agora que a igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe, obrigado, tá? Amém? Glória a Deus. Dê mais uma força, salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Amém? A presença do irmão. Isso é especial, tá? Eu acredito sinceramente que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, ó, tem um privilégio, né? O irmão lembrou aqui do meu aniversário hoje. Estou ficando um pouquinho velho. É por isso que de vez em quando eu falo algumas coisas assim, bem erradas, porque é a idade, né, irmão? Ele vai ler um versículo aqui também. Vamos ler aqui um versículo para o nosso irmão Haroldo, que diz assim, o Salmo 55, versículo 22. Lance teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, igreja. Obrigado por tudo que vocês têm feito por mim, pelo amor. Mesmo que o pastor Dário não esteja aqui, vocês têm me ajudado, têm olhado para mim. Talvez eu não seja grandes coisas, talvez eu não seja o melhor pregador, talvez eu não seja aquilo que vocês esperavam, porque se eu pudesse, eu daria a mesa para vocês, você levava. Porque isso não depende de mim. Sou Jesus. Mas eu, de todo o meu coração, eu dou no meu joelho, na minha cama e falo: Senhor, abençoa os irmãos. Porque eu amo vocês de coração. Sem intenção nenhuma de ser pastor, de ser dirigente de igreja. Mas ser sincero com Deus. A minha vontade é ser sincero. Mesmo que vocês cresçam, eu diminua cada vez mais na obra do Senhor. Mas a minha vontade é de ver vocês todos tortos e abençoados. E Deus sabe a sinceridade do meu coração. Amém. Vocês são especial para Deus, especial para mim. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar sobre os pés. Senhor Deus e soberano Pai, mais uma vez, meu Deus, eu estou aqui para te agradecer por todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa guardar os nossos irmãos, possa abençoar, possa levar eles para casa, meu Deus, dando saúde, dando paz e prosperidade em todos os sentidos na vida dos nossos irmãos. Por Deus amado, derrama a tua graça em cada família, Senhor. E abençoe também aqueles que não puderam comparecer hoje, Senhor. Por Deus amado, abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma força e salva de palmas para Jesus. Quero lembrar, a todos vocês
que domingo será o culto da família. E acredito, né, o pastor Dário deixou escrito que o irmão, né, Jorge, estará pregando aqui. E será uma grande bênção. Amém? Compareça e que Deus possa abençoar a todos. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão para o Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor